Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Rodrigo e a gente volta para a nossa aula 2 do Pré-ENEM com o tema histologia. É um tema muito importante, ele vem em seguida do nosso tema passado, que foi citologia. Se você não assistiu a aula 1, por favor, volta lá no nosso portal do Educar Mais e acessa o nosso conteúdo da nossa aula. E se você já assistiu, então você está já mais ou menos entendido da parte celular. E partindo disso aí, a gente vai estudar como é que essas células vão se organizar para formar tecidos. Então, lembrando sempre que um conjunto de células que desempenham a mesma função, a gente tem um tecido. E a histologia é o ramo da biologia que vai estudar esses tecidos. Então, a gente tem um processo laboratorial, que a gente chama de cortes histológicos, preparos histológicos, onde a gente consegue levar esse tecido para o microscópio e entender as suas configurações e as suas diferenças. A partir de então a gente organizou, os cientistas organizaram as características básicas dos tecidos, principalmente pensando no organismo humano, e daí então a gente traz na aula de hoje um pouco, um resumo, é um conteúdo muito extenso, bem interessante, sobre o que a histologia traz para a gente, ok? Então vamos aqui ao nosso slide. Na histologia, que é o estudo dos tecidos, a gente usa como principal base o corpo humano. A partir daí a gente tem 4 tipos básicos de tecido. Um tecido epitelial, um muscular, um nervoso e um conjuntivo. Cada tecido desse ainda vai ter suas diferenciações, tá, gente? Mas por que a gente classificou em apenas 4? Esses 4, eles têm como características básicas, por exemplo, o epitelial, a gente vai falar sobre revestimento, o muscular, a gente vai falar um pouco sobre sustentação e locomoção, o nervoso vai ajudar a gente a responder e a interagir com o ambiente, que tem a ver com o nosso lado sensorial, e um conjuntivo, que a gente fala que é o tecido de preenchimento. Então, tudo aquilo que é preenchido em você vai ser preenchido estruturalmente por um tecido conjuntivo. É bem importante frisar também que a configuração, a forma que esses tecidos estão dispostos, vão estar relacionados também às características do organismo. Então, as plantas, por exemplo, elas vão ter tecidos também, só que diferentes dos animais. E dentre os animais, a gente tem características específicas para cada espécie. Então a gente vai ter coisas que são compartilhadas entre os organismos e nós vamos ter coisas que vão ser totalmente diferentes nos organismos. Isso do ponto de vista histológico. Então é lógico que se você for estudar outros animais ou outros seres vivos, você pode, e é muito fácil, não encontrar todos esses tecidos, o epitelial, o muscular, o nervoso e o conjuntivo, porque a gente está estudando isso a partir da nossa análise anatômica, Então, a partir do estudo anatômico da espécie humana, beleza? Então, vamos avançar na nossa aula aqui. No tecido epitelial, eu vou ter um tecido principalmente de revestimento, gente. Então, por exemplo, qual é o maior órgão do nosso corpo? A nossa pele, certo? Então, o tecido epitelial, ele é um tecido de revestimento. Então, a nossa pele, a mucosa da nossa boca, os nossos lábios, a mucosa dos nossos olhos, as partes do vazio dos nossos órgãos, então, do esôfago, do estômago, do intestino, tudo isso aí vai ser composto por um tecido epitelial. Ele está relacionado a revestimento. E a gente tem vários tipos de tecido epitelial. A gente classifica basicamente aí em 6, Então a gente tem um tecido epitelial simples, você pode ver que tem uma camada de tecido mais compactado e um mais fluido. Então, por exemplo, a nossa pele tem alguma parte dela que vai ser um tecido epitelial de pavimento simples. Nós vamos ter ele estratificado, com diferenças nas configurações e formas. A gente vai ter ele cuboide, a gente vai ter também o de transição, o de plasmótico simples e o cilíndrico.
Isso vai estar relacionado ao quê, gente? Olha só nessa imagem, a forma das células. Então, a gente viu na nossa aula passada que cada célula vai ter uma forma e função de acordo com a sua característica desempenhada, tá? Então, todo o tecido epitelial, ele vai estar relacionado, então, a um processo de revestimento. Então, a sua principal característica é de revestimento. No slide aqui, a gente pode ver um corte histológico. Então, é como eu disse para vocês, como é que a gente estuda um tecido? Então, é feito um preparo histológico, esse tecido é removido, ele é feito um preparo em laboratório, depois ele é cortado em uma coisa muito fina e ele é colocado sobre uma lâmina e analisado no microscópio. Quando a gente pega, então, um corte histológico de um tecido epitelial, a gente vai ter essa caracterização. Um tecido epitélio em cima e embaixo um tecido conjuntivo, né? Um tecido mais fluido, onde ali você vai ter vasos sanguíneos, transporte de nutrientes e tudo mais. Então vamos lá, vamos ver o que você está fazendo, cortando alguma coisa para fazer seu almoço, e ali você cortou um pouco da membrana do seu dedo, não sangrou. Ali atingiu então só o epitélio. Agora cortou um pouco mais profundo e iniciou um sangramento. Ali já chegou também na porção do tecido epitelial, que é o tecido conjuntivo, que vai levar ali nutrientes, vai ter vasos sanguíneos, vai ter, e ali vai também causar mais dor, né? Então, tudo isso num corte histológico que a gente observa dentro do tecido epitelial, tá? Lembrando, gente, que a nossa aula ela é muito rápida, né? Então, a gente não consegue trabalhar todos os nossos, é só meia horinha. Então, você assiste a aula, acessa o seu conteúdo e ali você dá uma revisada para te preparar bem legal, tá bom? Avançando a nossa aula, aqui a gente tem então um exemplo de um tecido epitelial da nossa pele. Então a nossa pele ela vai ter os pelos, esses pelos vão ter importâncias sensoriais, nós vamos ter estruturas que vão compor não só o funcionamento desse tecido epitelial, mas que vão compor também a parte da nossa interação com o ambiente. Se o tecido epitelial ele tem a ver com um tecido de revestimento, ele vai estar intimamente relacionado aos nossos órgãos sensoriais. Então, ao tato e a todas as outras formas que a gente consegue interagir com o ambiente. Lembrando que isso é importante para a nossa sobrevivência. E é importante também, por quê? Para a nossa defesa. Então, por que eu tenho um tecido epitelial de revestimento? Para que o meu organismo, os meus tecidos, os meus músculos, as minhas vísceras fiquem protegidos. Se eu não tivesse esse tecido epitelial, o meu corpo ia estar em contato direto com o ambiente externo, eu não ia ter essa proteção, é lógico que a gente não ia conseguir sobreviver, tudo bem? Avançando aqui, a gente vai ter o tecido conjuntivo. Olha só, no nosso slide eu deixei até enegritado aí, ó. Preenchimento, armazenamento de gordura, cicatrização, defesa do organismo, transporte de substância e sustentação. O tecido conjuntivo, assim como o tecido epitelial, é indispensável para a nossa sobrevivência. E não só isso, ele desempenha várias funções. Então a gente pode ver aqui no próximo slide, então vou colocar na telinha para vocês aí, ó. Olha só, a gente tem 6 tipos de tecido conjuntivo. Um frouxo é um tecido que ele vai ser mais fluido assim, ele vai ter uma camada geralmente abaixo do tecido epitelial. Eu vou ter o tecido adiposo, então, né, quem aí não está fora da dieta, pegar aqui na sua lateralzinha aqui, vai sentir essa gordurinha, a gente tem um tecido adiposo acumulado aí, é o acúmulo de gordura. O tecido adiposo, inclusive, ele garante também a proteção térmica, a proteção contra impacto. Então, se você é uma pessoa, ai meu Deus do céu, eu estou fora do peso, não sei o que, tal, a sua gordurinha aí, ela tem importância. Se a pessoa tiver com baixa concentração de gordura armazenada, ela pode ter vários problemas, inclusive relacionada à síntese hormonal. Então, esse tecido, essa gordurinha, ela se acumula para a gente ter algo para usar depois. Mas é lógico também que a gente não pode deixar acumular muito. A gente vai ter também um tecido denso, conjuntivo denso, que vai também estar relacionado com o preenchimento. O tecido conjuntivo ósseo, que vai formar os nossos ossos. Nós vamos ter o cartilaginoso, que garante as estruturas de resistência sem ser um osso. Então, a nossa orelhinha ela fica firmezinha, a minha é um pouco maiorzinha, né? Fica firmezinha aqui na sua posição. Então, tem um tecido cartilaginoso que dá a forma da minha orelha. Né? Se a minha orelha fosse feita de osso, ela não ia conseguir ter essa habilidade, certo? E eu vou ter um tecido conjuntivo do tipo reticular também.
Então, voltando ao slide aqui, esses slides, essas imagens são cortes o quê? Cortes histológicos. Então, é aquele preparo no laboratório, como eu já havia dito para vocês. Seguindo aqui, também eu deixo aqui, ó, olha só, a gente tem uma análise aqui de um joelho. No joelho a gente vai ter ligamentos, vamos ter músculo, vamos ter cartilagem, que dá proteção entre os ossos, nós vamos ter uma gordurinha. Então, olha só o quanto que esses tecidos conjuntivos são importantes para a gente. Lembrando que a gente está falando também um pouco de anatomia, então a gente tem um tecido conjuntivo ósseo e o cartilaginoso ele também dá proteção entre os ossos. Então, entre os seus joelhos lá vai ter um tecido de revestimento que vai evitar esse atrito. Então, a gente tem mais uma importância para o nosso tecido conjuntivo aí, tá? Voltando aqui então ao slide, então eu vou ter então, nesse exemplo aqui, ó, o tecido ósseo, um tecido cartilaginoso, um tecido conjuntivo frouxo, que vai fazer o preenchimento ali na parte também onde tem as inserções dos ligamentos. A gente vai ter o sangue, que é um tecido conjuntivo também, tá? Então, o sangue, ele é um tecido. Lembrando que tecido, gente, é toda e qualquer estrutura formada por um conjunto de células que desempenham a mesma função. Então, no nosso sangue a gente vai ter glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, né? As plaquetas, tudo isso misturado lá junto com o plasma. Nós vamos ter, então, um tecido sanguíneo, tá? Nosso próximo tecido, então a gente, relembrando aqui, já vimos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo e agora nós vamos para o tecido muscular. Gente, se eu estou falando agora para vocês, se eu estou dando essa aula, se você está me assistindo aí, a sua musculatura, né? Estou me movimentando aqui porque eu tenho um tecido muscular desempenhando a função. Né? Inclusive, o tecido muscular, ele forma um sistema, nosso sistema muscular, que junto do sistema esquelético, né, dos ossos, dá a nossa sustentação e locomoção. Tá? A grande característica do tecido muscular é que ele vai poder desempenhar 3 funções básicas e ter 3 tipos básicos de configuração. Tá? Então, a gente vai voltar aqui no nosso slide. Eu vou ter um tecido estriado cardíaco. O nome já está falando, tecido estriado cardíaco. Vai ser um tecido que vai estar no nosso coração. Eu vou ter tecido estriado cardíaco em outra parte do corpo? Não, só no coração. Tudo bem? Eu vou ter também o tecido estriado esquelético e eu vou ter o tecido muscular liso. Quais são as principais diferenças entre esses 3 tecidos? O tecido estriado cardíaco, que é do nosso coração, o nosso coração ele não para, correto? Se ele não para, ele precisa de muita energia. Logo, o tecido estriado cardíaco vai ser riquíssimo em mitocôndrias, tudo bem? Quem é a mitocôndria? Lembrando a citologia lá, é a organela responsável pela respiração celular, pela produção do ATP. Então, o tecido estriado cardíaco, além de ele ser rico em mitocôndria, ele vai ser muito denso, né? Então, quem come coração de galinha aí já sabe, né? Por que ele é denso? Porque ele vai ter muitas fibras sobrepostas para garantir a resistência. Então, por exemplo, se você viver aí, se Deus abençoar, 80, 85, 90 anos, desde o momento que você estava na barriga da sua mãe, o teu coraçãozinho já estava batendo. Então, ele é um tecido muito, né, especializado e muito importante para a nossa sobrevivência. Então, é lógico que o coração ele vai ter uns momentos que ele vai bater menos, vai bater mais. Você não pode ter um coração sempre acelerado, senão você vai ter um problema cardiovascular ali. Mas o seu coração não para. Mesmo você dormindo, ele pode bater bem devagarzinho, mas ele ainda vai estar lá funcionando, se Deus quiser. Então, por isso que eu tenho que ter muitas mitocôndrias para ele continuar fazendo as suas atividades. Já o tecido estriado normal, esquelético, esse tecido estriado, ele vai estar na nossa musculatura. Então, você foi lá para a academia, treinou, você exercitou, você está treinando um tecido esquelético, o estriado esquelético, porque ele vai estar nas suas inserções entre os ossos, os tendões e tudo mais, e você consegue fazer a sua movimentação. E eu vou ter também o tecido liso. Onde eu vou ter o tecido muscular liso? Nos nossos órgãos. Então, você está nessa aula, está comendo uma pipoca, está comendo um lanche, ou então já tomou café, almoçou ou jantou, sei lá. O seu alimento está seguindo o seu trato digestivo, então pelo sistema digestório. E esse caminho que é seguido, ele tem um começo, um meio e um fim. Não é verdade?
Então, se ele tem um começo, um meio e fim, ele precisa que o bolo alimentar, depois o quilo e o quimo, andem ao longo do nosso sistema digestivo, as moléculas que são importantes sejam absorvidas e os restos sejam eliminados. Para tanto, os órgãos fazem um movimento chamado movimento peristáltico. A gente não sente, né? Então, todo o tempo, os nossos órgãos do sistema digestório estão fazendo um caminho para que o alimento, né, fazendo movimentos para que o alimento siga o seu caminho e seja eliminado ao final do processo digestivo. Tudo bem? Uma outra coisa importante sobre o tecido muscular, e aí eu vou trazer o slide para vocês também, é o seguinte, que na anatomia do movimento, a gente sempre vai ter um músculo agonista e um antagonista. Então, todo o nosso sistema, o tecido muscular, ele é pensado para você conseguir fazer um movimento e retornar com esse movimento. Então, se eu alongo o meu braço, eu tenho um músculo que vai relaxar e outro que vai contrair puxando. Então, por exemplo, nesse movimento aqui, eu estou relaxando o meu bíceps e estou contraindo o meu tríceps fazendo esse movimento. Mas olha só que interessante, a combinação dos tecidos. Por que a combinação dos tecidos? Do tecido muscular com o tecido conjuntivo, os tendões e tudo mais de preenchimento, vai fazer com que eu delimite esse movimento. Ele vai chegar só até um ponto e não vai seguir, porque eu tenho uma alavanca de apoio e eu tenho os elementos que vão ligar os meus membros. Quando eu quero que meu braço retorne, eu vou contrair o meu bíceps e relaxar o meu tríceps, e aí esse movimento eu consigo trazer o braço para próximo do meu corpo. Isso só é possível porque eu tenho uma relação entre os diversos tecidos. O tecido epitelial, os tecidos conjuntivos, o tecido muscular e o próximo tecido também que a gente vai ver logo nessa aula, que é o nervoso, porque eu estou mandando o meu comando para a movimentação do meu braço. Então, sempre é bom ter essa coisa em mente aí. Se você faz um movimento, você sempre vai ter um músculo que vai ter uma ação e outro que vai ter uma reação. E essa relação entre os músculos vão ser possíveis também porque todos os tecidos estão em comunhão. Lembrando sempre que eu falei lá no começo da aula, cada célula desempenha a sua função especificamente, mas elas se combinam para o melhor funcionamento do organismo. Quando você estiver estudando, você não, principalmente para o Enem, você tem que entender, olha só a grande quantidade de coisas que a gente abordou só falando de tecidos, porque está tudo relacionado, gente. A gente separa em caixinha para poder estudar, mas a relação está aí, tá? Uma outra coisa importante é o seguinte, beleza, professor, eu já vi que existe um movimento, já vi que existe um controle desse movimento, já vi que existem tecidos específicos que desempenham os movimentos, mas como é que esse movimento acontece, tá? Então, olha, vou trazer vocês aqui para o slide. Aqui a gente tem um corte, então, vamos dizer, a gente peguei o bíceps, trouxe a fibra muscular, dentro da fibra muscular a gente vai ter vários feixes de fibra que vão ser formados por estruturas, tá? Os sarcômeros. Essas estruturas é quem faz o movimento. Então, tá vendo no finalzinho do slide ali, a gente tem ali, ó, os filamentos de actina e miosina, que são as duas proteínas, que vão deslizar entre elas para fazer o movimento. Como é que isso vai acontecer, professor? Então, vamos voltar aqui para a gente. O tecido muscular, ele tem uma quantidade máxima que ele pode se relaxar e uma quantidade máxima que ele pode se contrair. Então, são as vários feixes de proteínas, actina e miosina, deslizando entre eles que dá essa mobilidade, a contração e o relaxamento. Isso tem gasto de energia, ATP. O que acontece? Esse tem um limitante. Por que tem um limitante? A pessoa rompeu o músculo. Ela rompe com essas fibras musculares. Você foi para a academia, fez o seu treino ali e naquele outro dia você acordou dolorida. Significa que esses filamentos de actina e miosina, eles foram tanto recrutados que eles tiveram que aumentar o seu poder de atuação. Aí é onde entra na nossa biologia celular, vai vir uns aminoácidos para compor mais proteína, para dar mais resistência para esse movimento e para essas estruturas dos sarcomas com mais proteínas, e aí você vai alongando o músculo, crescendo o músculo, até, lógico, uma limitação, tá? Então, o mecanismo de contração ele é esse, ele é o deslizamento dos feixes de actina e miosina, se contraindo e relaxando para que você possa fazer a movimentação. Isso tem um gasto de energia, tá? Então, eu preciso gerar energia para me movimentar. Eu preciso me alimentar para ter moléculas para fazer os movimentos e para também garantir que essas estruturas se mantenham funcionando.
É só isso, professor? Não, tem muito mais detalhe, né? Então, sempre lembrando, igual a gente falou na nossa aula sobre citologia, aqui no pré-ENEM a gente mostra para vocês quais são as coisas que vocês têm que ter atenção. Então, tem que ter atenção que a gente tem os 4 tecidos, tem que ter atenção que principalmente o tecido conjuntivo tem uma grande diversificação de funções. No tecido muscular, o que você precisa ter atenção? Ao movimento, ao mecanismo, como a gente está deixando aqui no slide para você, um mecanismo de contração muscular, tá? Então você vai entender quais são os processos, né, complementando com o conteúdo aqui da aula, vão estar ali norteando essa ação, tá? Se a gente fosse falar só de mecanismo celular, a gente precisava de uma aula só especificamente para isso, e não é o objetivo de hoje, já que a gente ainda tem mais um tecido aí, que é importante, que é o tecido que manda esse comando para o músculo se movimentar, que é o nosso tecido nervoso. Tá? Então, o tecido nervoso, ele vai ser o tecido responsável por você compreender como o ambiente está, né, a sua relação com o ambiente, você raciocinar, você mandar, né, então, os comandos. Lembrando que a gente tem tanto um sistema nervoso autônomo e o outro que um que a gente controla e outro que a gente não controla. Então, por exemplo, o batimento do seu coração, você não controla ele, né? Então, quando você encontra aquela pessoa amada e seu coração dispara, não foi você que mandou esse controle, né? Então, a gente tem um sistema que vai funcionar aí, vamos dizer assim, offline, e tem o teu sistema que você vai tomar a decisão para aquilo. Então, se eu estou falando aqui, eu tenho um sistema nervoso que eu vou estar controlando. Tudo isso aí baseado a partir de um tecido nervoso. Então, um conjunto de estruturas celulares, principalmente de neurônios, vão formar os nervos, os feixes neurais, a nossa medula óssea e o nosso sistema nervoso central, que vai ser o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico. Então, tudo isso aí vai estar conectado a partir de um tecido nervoso, ok? Basicamente, então, quem que a gente vai compor, quais são o tipo celular característico do tecido nervoso, a gente vai ver no slide aí, é o neurônio. O neurônio vai ter um corpo celular, vai ter um axônio, um dendrito, que são as partes características, né? Então, no slide que vocês estão vendo aí, a gente tem, então, os dendritos, que são essa parte da cabecinha do neurônio, vou ter o corpo celular e o finalzinho, os pezinhos aí, os terminais do axônio. O que vai acontecer? Por que eu botei a anatomia do neurônio aí? Porque um neurônio, ele não se toca no outro. Ele vai ter uma regiãozinha onde ele vai trocar informação. Então, beleza. Eu vou ter meu tecido nervoso. O meu tecido nervoso vai ter como principais células os neurônios. E os neurônios, eles vão transmitir a informação. Então, há um impulso nervoso que passa de um neurônio para outro. Só que diferente, por exemplo, das células epiteliais, lembra que as células epiteliais são bem juntinhas umas das outras? O neurônio, ele vai manter uma região entre um e outro, onde eles não irão se tocar. Essa região, especificamente, a gente vai chamar de sinapse. Por que eu estou falando isso? Lembra que a nossa aula é para mostrar para vocês aonde vocês precisam ter atenção para o Enem. Então, sinapse nervosa é muito importante, como o impulso nervoso passa, e essa região. E é nessa região onde eu vou ter um nomezinho muito característico, que são os neurotransmissores. Então, por exemplo, quando um impulso de dor, né, a gente vai ver no slide agora, quando o impulso de dor vai caminhar de um neurônio para outro, quando chega lá no final, na região terminal do axônio, o impulso vai liberar os neurotransmissores, que serão recebidos pela parte inicial dos dendritos e vão dar continuidade ao processo do impulso nervoso. Então, essa região sináptica, ela é muito importante, assim como os neurotransmissores. Dependendo daquilo, dor, frio, calor, tudo que você sente vai ter um neurotransmissor específico que vai conduzir essa informação que vai ser liberada nessa região que a gente chama de região sináptica. E essa região de sinapse também é a região onde o impulso vai passar. Estão vendo a setinha embaixo aí? O impulso sempre vai de um dendrito até um axônio, passando pelo corpo celular. Além da sinapse, o que você precisa ter atenção para o estudo do tecido nervoso? Então, no slide a gente está observando aqui um zoom na região de sinapse, onde eu vou ter então o final de um axônio, a parte terminal, liberando os neurotransmissores que serão recebidos então pela parte inicial dos dendritos, beleza? Mas aí beleza, professor, só que esse impulso ele é passado.
pelo neurônio, a partir também, além do dendrito, pelo corpo celular até chegar no axônio. Para que isso aconteça, eu vou ter uma coisa, fazendo o gancho na nossa aula passada, eu vou ter um processo ativo, né, de transporte ativo que vai acontecer no neurônio. Que nome é esse transporte ativo, professor? Então, a bomba de sódio e potássio. Então, eu vou ter a troca da polaridade, veja bem que na região externa, a célula está em repouso, na região externa aí, vou ter a polar, né, positiva, na região interna negativa, o impulso vai chegar e vai passar a partir do meu neurônio. Esse impulso passando, eu chamo de potencial de ação. Isso é muito importante, esse potencial de ação, porque toda a célula neural ela tem um potencial mínimo. Vai ter coisas que vão passar lá, mas elas não vão estimular a célula. Aí, por exemplo, você teve um impacto, sentiu dor, esse impulso vai gerar potencial de ação, o impulso vai seguir ao longo do neurônio, e aí eu vou ter uma parte, o quê? Um transporte ativo, né? Então, eu vou ter gasto de energia. Por quê? Porque com todo esse meu gradiente, eu vou trocar a polaridade dos elementos e o impulso vai passar. Logo que o impulso passa, o neurônio volta ao seu estado de repouso. E para voltar para o estado de repouso, não tem troca de energia. Por quê? Porque é a favor do gradiente de concentração, tá? Então é para vocês verem que lá no nosso estudo de citologia, na nossa primeira aula, influencia, por exemplo, no estudo dos tecidos e dos sistemas também. Porque se você for estudar o sistema nervoso, você também vai ver lá sinapse nervosa, passagem do impulso nervoso, a questão também dos neurotransmissores comunicando entre um neurônio e o outro. Então, tudo isso aí você tem que ter atenção, são conteúdos que caem, são importantes nesse momento de pré-ENEM. Lembrando que nessa aula aqui a gente está só revisando, né, gente? Se você assistiu minha aula, talvez você vai garantir uma boa porcentagem, mas se você realmente quer sair bem, pegue essa aula de hoje, pegue esses conteúdos principais que a gente está abordando aqui e caiam para cima dele, que é bem provável que você tenha êxito na sua prova. Tudo bem? Então aqui a gente tem mais um zoom só para passagem do impulso nervoso, então eu vou ter a bomba de sódio e potássio trocando essa minha polaridade aí. Então eu vou ter o sódio positivo fora e o potássio negativo dentro. Quando o impulso vai passando, eu tenho a troca desses elementos. Quando o impulso passa, ele volta para o estado normal. Então, a passagem do impulso tem gasto de energia, né? Então a bomba de sódio e potássio, mas para a célula voltar para o repouso, ela não gasta energia, beleza? Vamos então para o nosso exercício de hoje, tá? No nosso exercício de hoje, a gente tem uma questão bem simplesinha. A pele formada, vou botar no slide para você aí, a pele formada pela derme e pela epiderme constitui o maior órgão do corpo humano. Além de proteger o corpo e evitar a dissecação, esse órgão apresenta estruturas relacionadas a outras funções, tais como percepção de dor e de temperatura, secreção de substâncias e manutenção da temperatura corporal. Na realização de todas essas funções, participam diferentes tipos de tecidos. Eu quero a exceção. Quais desses tecidos não participam do meu tecido epitelial? O nervoso, o conjuntivo cartilaginoso, o epitelial granicular, o epitelial estridificado ou o pavimentoso? Vamos ver a nossa resposta aí, o tecido cartilaginoso. Por que não cartilaginoso? Porque o cartilaginoso vai estar numa posição muito interna, né? Então ele vai ajudar nas estruturas, mas ele vai estar muito mais internamente, então logo ele não está fazendo parte disso aqui, tá? Eu queria só deixar também aqui o último slide, na atenção para você estudar histologia, principalmente aos processos de tecidos, né? Os 4 tecidos básicos, conjuntivo, epitelial, nervoso e muscular, o processo de movimentação, né? Então, como acontece a contração muscular, impulso nervoso e sinapse. Tudo bem? Fiquem bem, acessem o nosso portal Educa Mais. Um forte abraço, até a próxima aula.